obrigado. Você pode permanecer em pé mais um instantinho para lermos a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler todo o Salmo 119. São 176 versículos. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos dizer todos juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Senhor, que a tua palavra, lâmpada e luz, seja nesse momento aplicada aos nossos corações, Pai. Fala conosco, o Espírito Santo que está aqui neste lugar. Toca nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse é um texto muito conhecido, citado desde pequenino. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, não é? Quando a gente fala sobre os Salmos, o livro chama-se o livro de Salmos. Mas quando nós lemos um salmo, cada salmo é um capítulo, não é? E assim, então, a gente deve entender o salmo como esse livro de cânticos, de louvor, de adoração ao nosso Deus, mais um livro que nos traz ensinamentos. Então, cada salmo ali é um texto que o Senhor usa para edificar a nossa alma em cada momento. E esse Salmo 119, ele é um acróstico. Ele começa com as letras do alfabeto hebraico. E a cada 8 versículos, um grupo de 8 versículos é um poema. Se você perceber aí na sua Bíblia, deve estar assim, Het, na sua página ali, e aí 8 versículos. Tet, mais 8 versículos. Yod, e mais 8 versículos. Kaf, e mais 8 versículos. Quando começa o Salmo 80, ali o versículo 89, Lamed, mais 8 versículos. Men, mais 8 versículos. E quando vai começar o versículo 105, antes está ali Nun. E no hebraico, então, cada linha desse salmo começa com essa letra. Como o acróstico de unidade, como os acrósticos que nós sempre usamos em nossa igreja. Mas o Salmo 119 fala muito sobre a palavra de Deus. Fala muito sobre os mandamentos do Senhor. O salmista, nós não sabemos quem é o autor, faz menção aos decretos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor em todo o tempo. E esse texto, esse salmo tão grande assim, ele tem uma finalidade de nos ensinar sobre a importância da palavra de Deus. A importância de uma vida limitada, delimitada pela palavra de Deus. E o texto diz assim: Nir, Regel, Dabal, Or, Nauteb. Esse é um hebraico de um brasileiro. Mas cada uma dessas palavras, traduzidas por esse versículo que nós conhecemos, tem então alguns ensinamentos importantes para mim e para você. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a palavra de Deus e a nossa vida, então, num caminhar, numa jornada com Deus, é uma vida que deve acreditar, em primeiro lugar, que Deus não nos deixa às cegas. O texto diz assim: tocha que ilumina os meus passos é a tua palavra. A palavra nir aqui significa candeia. Talvez na sua tradução esteja assim: candeia que ilumina os meus passos. Isso porque aqui o salmista, nessa primeira palavra, está falando de uma luz, de uma lamparina, de uma luz artificial, que ela tem um pouco alcance, mas ela ilumina os nossos passos, passo a passo, em meio à escuridão, em meio a uma noite. Uma luz suficiente para eu enxergar um passo, um outro passo, um outro passo. Sabe aquele carro com aquele farol
não esses faróis de LED que tem hoje, quando você liga à noite, parece ali que você ligou um grande foco de luz, mas aquele carro que tem aquela lâmpadazinha amarela, né? Aquele Fusca, hoje eu vi o irmão Walter chegando num Fuscão azul, lindão, está inteirão o Fusquinha azul do irmão Walter ali, né? Depois você vai lá ver, lindão ali, é aquela lamparina. O autor está dizendo assim, tocha, uma luz artificial, lamparina, candeia, ilumina os meus passos. Eu e você vivemos a jornada cristã. Ela é cheia de desafios. Todos os dias o inimigo prepara armadilhas para mim e para você, para que nós caiamos, nos sintamos fracos, desistamos de uma jornada com o Senhor. O inimigo, ele tenta nos atrair para um caminho que aparentemente é convidativo, mas é uma armadilha que nos leva à destruição. Na cultura judaica, a noite, ela representa lutas. A escuridão representa desafios. A escuridão representa ali as dificuldades que são enfrentadas a cada dia. Nós cantamos aqui numa canção, uma declaração do Salmo 30, versículo 5, na segunda parte, que diz: o choro pode durar uma noite, a escuridão, as trevas, uma situação na qual, por mais que nos esforcemos para olhar longe, não conseguimos. A nossa visão não consegue atravessar as trevas. E com isso conhecemos, com essa lamparina, passo a passo, porque eu e você precisamos da direção de Deus para cada escolha da nossa vida. E quando nós buscamos em Deus direção, Ele não nos deixa às cegas. Quando a gente faz um tipo de acampamento experimental, em meio à floresta e tudo mais, à noite, na jornada, na trilha, as pessoas devem estar muito próximas umas das outras, para não se distanciarem, se perderem, porque o guia que vai à frente, ele vai ali com uma lanterna suficiente para iluminar uma pequena distância. E aquela distância vai ali, então, nos fazendo avançar passo a passo. A minha vida e a sua vida é assim. Deus não nos deixa às cegas. E a cada escolha que eu e você vamos fazer, nós devemos nos ajoelhar diante do Senhor e pedir a Ele direção, pedir a Ele discernimento, pedir a Ele compreensão, pedir a Ele que abra os nossos olhos para que possamos ver um pouquinho mais e ir adiante, apesar de não conseguir nesse momento olhar longe demais. Eu e você somos seres humanos, limitados. Apesar de sermos coroa da criação de Deus, eu e você não conhecemos o segundo seguinte da nossa vida. Nós não sabemos o que vem depois. Nós não sabemos o próximo ato dessa grande peça que é a minha vida e a sua vida. Mas Deus sabe, porque Ele é o autor. Ele escreveu todo o roteiro. Ele conhece todas as coisas. E quando eu me satisfaço em conhecer um pouquinho só, um próximo passo, porque sei que Deus quer o melhor para mim, eu então entrego a minha vida para que o Senhor me dirija e me mostre a sua vontade boa, agradável e perfeita. Revele a sua direção para a nossa vida. Talvez você, assim como eu, viva enfrentando lutas. Às vezes nós chegamos em circunstâncias da nossa vida que nós não sabemos o próximo passo e como dá-lo, e o que fazer, como reagir às circunstâncias da nossa vida. Se você está vivendo assim, é necessário buscar na palavra a orientação. Buscar na palavra a luz suficiente, essa tocha, essa candeia que vai iluminar os próximos passos que eu e você devemos dar. A tocha, a candeia, dá certa segurança no passo a passo, porque no meio da escuridão não é possível correr com segurança, mas é possível caminhar dia após dia. O próprio Senhor Jesus, quando fala em Mateus 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. E aí, ao final dessa perícope, ele diz assim: a cada dia basta o seu mal.
Eu e você vivendo na dependência do Senhor. A candeia que ilumina os passos nos dá a luz necessária para que vejamos os perigos que estão próximos de nós, preparados pelo inimigo para a nossa queda. Sabe, a sociedade, ela tenta turvar a nossa visão. Os princípios, os valores de uma sociedade desobediente a Deus, que nega a existência de Deus, que nega o poder e a soberania de Deus, tenta trazer para o meu coração e para o seu coração dúvidas. Essa é a estratégia do diabo. Essa foi a estratégia usada por ele com Adão e Eva no pecado original. Olha, Eva, Deus não quer que você coma dessa fruta, porque você e Adão ficarão iguais a ele. A dúvida sobre o amor e a generosidade de Deus fez com que Eva desejasse algo que Deus tinha dito. Isso não. E o que ela fez? Ela e Adão desobedeceram. Quando nós não entendemos claramente o propósito de Deus para a nossa vida, é provável, é possível cairmos nas armadilhas do inimigo por estarmos caminhando em qualquer escuridão. Deus não nos deixa às cegas, mas às vezes, muitas pessoas não querem ver. Já diz o adágio popular, o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que, ao ouvir a palavra, a instrução da palavra, quer negar essa palavra, a palavra de Deus, quer negar os seus ensinamentos para viver a sua própria vontade. Mas Deus não nos deixa às cegas. Você está com dúvidas do que fazer? Você precisa de uma direção para as decisões a serem tomadas na sua vida? Busque a direção de Deus. Ele jamais negou a direção e a luz que nós precisamos para a nossa caminhada com Ele. Deus nunca nos deixa às cegas. Mas em segundo lugar, Deus também é um Deus que nos revela o futuro e Deus nos leva muito adiante. A segunda construção que aqui o autor faz, ele diz assim: luz que clareia o meu caminho. A palavra hebraica usada aqui é or. Or significa a luz do dia, a luz dos luminares que o Senhor criou, a luz do sol, a luz que ilumina de tal forma que você consegue enxergar um lugar cujos seus pés ainda não pisaram, mas à distância você vê. O Senhor revela ali um caminho e tudo que Ele tem, os seus propósitos para a nossa vida. E aí ele usa, o autor, duas palavras aqui. Or, que é essa luz da vida, essa luz do dia, e ele usa nautib, que é o caminho, a vereda, uma jornada. O interessante é que quando a Septuaginta é a tradução mais antiga do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Usada e feita ali no 3º século antes de Cristo, feita por 72 anciãos judaicos que traduziram do hebraico para o grego a língua, o idioma predominante daquela época ali. Quando os autores dessa tradução vão traduzir a palavra or, elas traduzem para o grego como zoe. E zoe no grego, conforme eu falei no domingo passado, significa a vida que procede de Deus. E aqui então o salmista está dizendo, essa luz do dia, essa luz natural criada por Deus, essa luz que ilumina tudo na sua vida, é uma luz que clareia a vida que procede de Deus na sua vida. Uma vida que vem do Senhor, uma vida que tem longo alcance, uma vida que nos dá condições de enxergar tudo ao nosso redor e ao longe também. A palavra aqui traduzida nesse momento, essa palavra traduzida aqui nesse momento, como or, é a mesma palavra traduzida em João 1,19. É a mesma palavra usada também pelo Senhor Jesus em João 8. João 1,19 diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E João aqui está falando, obviamente, de Jesus Cristo.
É a mesma palavra que o Senhor Jesus usa em João 8,12, quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É a mesma palavra. A palavra ó significa essa luz da vida. Porque quem segue a Jesus nunca andará sozinho, ainda que se sinta só. Como nós cantamos muitas vezes aqui, mesmo quando eu não estou vendo, o Senhor está operando, mesmo quando eu não estou percebendo, o Senhor está atuando, porque o Senhor, Ele atua mesmo naqueles momentos em que nós não conseguimos perceber. Você se sente só algumas vezes? Olhe para o Senhor Jesus e confie que Ele está com você para te levar adiante. Porque Ele traz ao nascer do dia, naquela alvorada, uma luz que capacita você a enxergar o futuro. A palavra or também pode ser traduzida como a luz que estabelece uma nova ordem. Uma nova ordem porque quando nós vivemos na escuridão, nós sentimos medo, nós não andamos rápido, nós damos passo a passo, com a insegurança de poder pisar em alguma coisa errada, cair, escorregar. Mas quando a luz criada por Deus, essa luz natural, esse sol da justiça chega, é possível ver todo o caminho e perceber que o Senhor está conosco. É necessário buscar intimidade com Deus. Porque quando nós buscamos intimidade com Deus, Ele abre os nossos olhos. Ele faz cair as escamas que nos impedem de ver o quão infiéis, desobedientes, fracos e frágeis nós somos. Nos faz entender também o quanto nós precisamos dessa luz, porque sem essa luz não podemos completar ali o futuro, completar ali a nossa jornada. Essa luz que procede de Deus, essa luz poderosa que clareia tudo ao nosso redor, ela então nos mostra esse caminho que é uma vida procedente de Deus. Quando eu busco a Deus, Ele me revela a vida eterna, a vida abundante, a vida que ninguém pode roubar da nossa vida. Jesus, a luz do mundo, Ele está ao meu lado e ao seu lado. Você crê nisso? Ele prometeu estar. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Às vezes, quando enfrentamos luta, nós podemos achar em alguns momentos e fazer uma pergunta que às vezes amigos nos fazem: onde está o seu Deus que não te ajuda em meio a essa luta? E a resposta pela fé deve ser: Ele está no mesmo lugar de sempre, no seu trono de glória, e com a sua soberania, no seu tempo e da sua maneira, Ele vai se revelar, Ele vai agir. Mas é interessante que na cultura judaica, luz significa também sabedoria. Luz significa sabedoria. É por isso que no templo era necessário que a luz, a chama, se fosse mantida acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque onde há essa luz brilhando, há sabedoria. A sabedoria é vista também pela cultura de quem escreveu o Salmo como uma luz que expulsa a escuridão da ignorância. Uma luz que expulsa a escuridão da falta do conhecimento, a luz que expulsa a escuridão do despreparo para viver a vida conforme os propósitos de Deus. A sabedoria usada ali, buscada pelo judeu que escreve esse salmo, é a sabedoria que eu e você precisamos. Uma sabedoria que vem de uma luz que ilumina o nosso caminho e nos prepara para experimentar a vida que vem de Deus. A vida preparada por Deus, a vida plena, a vida abundante, a luz que eu e você precisamos para a nossa vida. Vivemos tempos de trevas. E quando na Idade Média chamou-se uma época de trevas, era uma época de uma escuridão, de uma sociedade perdida, de uma perda de conhecimento.
E então todos saíram à busca da luz, e aí surge o iluminismo, criando todo um conceito e um arcabouço cultural para dizer agora o ser humano sabe. Então a luz também significa sabedoria. É provável, é muito provável, que você, assim como eu, precise de sabedoria, e sabedoria que vem de Deus. Porque se nós acharmos que não precisamos da sabedoria que vem de Deus, nós estamos dizendo que somos sábios. E a Bíblia diz que aquele que é soberbo e acha que é sábio é um grande tolo. Porque a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. Esse Deus que cria essa luz que ilumina o caminho, que descortina um horizonte para nós, essa luz que nos guia em todo o tempo. Em terceiro lugar, para a gente terminar, aqui o autor ele faz uma conexão entre o que é a luz em meio à escuridão e a luz que ilumina o dia. E essa conexão está na palavra. Aqui é dito a tua palavra. Ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é a tocha que na escuridão me ajuda a dar passo após passo em segurança. A tua palavra é a luz que ilumina toda uma jornada e me faz trilhar a jornada de uma vida que procede de Deus. Aqui a Bíblia, a palavra inerrante, infalível do Senhor, traduzida pela palavra Daubar, essa palavra que vem como palavra de Deus, ensinamento de Deus, testemunho de Deus, essa palavra, ela é infalível, ela é inerrante, ela é a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia é um livro escrito por seres humanos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é um texto escrito por alguém que um dia acordou e resolveu escrever esses textos, mas por alguém que foi despertado por Deus, inspirado por Deus, para escrever e deixar como ensinamentos para aqueles que se dizem seguidores de Jesus, para aqueles que desejam viver segundo a vontade de Deus. É na Bíblia que eu e você encontramos ensinamentos que precisamos para viver, para constituir família, para criar os filhos, para nos relacionar na sociedade, para escolher a pessoa com quem vamos trilhar a nossa vida terrena, para decidir os passos de fé, para fazer escolhas sobre a nossa profissão, para fazer escolhas sobre a comunidade de fé onde vamos caminhar. A Bíblia tem a direção para a minha vida e para a sua vida. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Essa palavra infalível e inerrante, esses 66 livros que nós então encontramos e lemos, e aplicamos, e meditamos sobre ela, e aprendemos sobre essa palavra em cada momento da nossa vida. Ela é a luz que nos ajuda a trilhar a nossa jornada. Mas há algo interessante nesse versículo, quando o texto foi traduzido para o hebraico, para o grego. A palavra aqui foi traduzida como logos. A palavra de Deus, sim. Mas logos é a palavra usada também em João 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo, ele é Deus, ele estava com Deus. No princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. A palavra aí, a palavra logos. No princípio, era aquele que era a palavra. Nesse versículo 105, quando aqueles anciãos judaicos vão traduzir essa palavra para o grego, eles usam a mesma palavra que identifica Cristo Jesus. Para dizer, para mim e para você, que o Senhor Jesus, Ele está conosco no meio da escuridão, nos fazendo dar passo a passo.
E o Senhor Jesus está conosco para nos levar adiante, para guiar os nossos passos em decisões importantes que devemos tomar, que vão impactar a nossa vida. Sabe por quê? A escolha que você faz hoje vai impactar toda a sua vida. O que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, é fruto de escolhas feitas no passado. É por isso que eu e você devemos buscar a direção de Deus para cada decisão e entender que é o próprio Deus, o Criador de tudo e de todos, que está no centro desse versículo, nesse versículo 105 do Salmo 119. É o próprio Senhor Jesus, que ocupa a posição central nesse versículo para dizer: Logos, a sua palavra, esse que é a palavra, esse que ordenou e tudo foi criado, ele é a luz de hoje e a luz de amanhã. Ele estará com você em meio às lutas e estará com você em meio às vitórias. Ele sustentará você em cada passo que você der. Ele está preparando uma estrada para você, para que você receba dele a própria luz, a própria vida, a vida abundante que só ele pode dar. É Jesus que nos orienta, é Jesus quem nos fortalece, é Jesus quem nos guia e abre os nossos olhos, é Jesus que renova as nossas forças, é Jesus que nos dá a sabedoria, é Jesus que nos ajuda a enfrentar os tempos difíceis, é o Senhor Jesus a fonte da nossa esperança, é o Senhor Jesus que nos concede as vitórias, é o Senhor Jesus. Tudo tem a ver com Ele. E se a gente não vive com os olhos fixos em Cristo, a gente está perdido. Porque qualquer outra coisa vai variar, vai vacilar. Mas o Senhor Deus nunca vacilou. Ele nunca ficou instável. Ele não tem altos e baixos. Ele é Deus. Continuará sendo Deus. E Ele será o Deus da vida daqueles que o disserem e o invocarem, dizendo: eu quero viver para o Senhor, eu quero ser dirigido pelo Senhor, em meio à escuridão, Senhor, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, ó Deus, no dia claro, que o Senhor me faz ver o caminho, que o Senhor seja a força que vai me levar à frente. Estou me sentindo fraco, peça a Deus renovar de forças. Está vivendo momentos difíceis, creia no Senhor e dependa dEle. Está vivendo momentos maravilhosos, seja grato a Deus, porque Ele tem abençoado a sua vida. Está preocupado com o amanhã, busque ao Senhor e a direção de Deus para a sua vida. Você está vivendo ali cheio de feridas causadas por pessoas que te frustraram, que te abandonaram, que te decepcionaram. Busque a cura no Senhor. Está precisando de perdão, peça ao Senhor, porque Ele dá. Está precisando perdoar alguém que te magoou, peça ao Senhor e Ele vai te ajudar a perdoar, porque tudo depende de Deus. Quando eu perco o foco no Senhor Jesus, a minha vida perde o sentido. E aqueles que perdem o sentido ficam buscando alegria em coisas passageiras. Ficam buscando alegria em coisas materiais que se podem ver e tocar. Ao passo que a verdadeira alegria está no Deus que não pode ser expresso, não pode ser demonstrado em nenhuma imagem. É por isso que Deus diz: não criem imagens para serem adoradas, porque eu não sou um Deus limitado para ser demonstrado por qualquer coisa que a mão humana pode criar. Por mais linda que seja a obra de arte, por mais linda que seja a peça, a escultura, a imagem feita, não poderá expressar a glória desse Deus que mandou e tudo passou a existir, que criou todas as coisas, que rege todas as coisas, que está assentado no seu trono de glória, e a partir do seu trono, Ele ilumina os nossos passos, na escuridão da noite que representa lutas, na alegria do dia que representa alegria e sabedoria. Eu e você dependemos de Deus. Não importa a intensidade da luta que enfrentarmos,
todas as soluções estarão em Deus. Sempre estarão nele. Em nenhum outro nome, em nenhum outro poder, em nenhum outro amor. Mas sabe, a sociedade na qual nós vivemos tenta desconstruir a imagem da soberania de Deus. Porque se eu duvido da soberania de Deus, se eu não creio na soberania de Deus, Ele deixa de ser a minha referência. E é tudo que o inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, deseja fazer na minha vida e na sua vida. Destruir Deus como referência. Porque Deus estabeleceu a referência para a família. E Ele é o Deus da família. Ele edificou os lares. Ele criou a primeira família, dizendo que não era bom para o homem ficar só. E por isso criou a mulher e uniu o homem e a mulher para que eles constituíssem uma família. E o que o diabo quer é que eu e você não creiamos nesta referência bíblica para a família. Porque assim a família será destruída. A família virará qualquer coisa que qualquer um quiser dizer que ela é. Mas só vale a verdade desta palavra. Quando Deus deixa de ser a referência, o que Ele criou deixa de ser verdade. E quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e o Deus então aproximou um homem de uma mulher, e eles se uniram e foram uma só carne, e ali receberam a ordem do Senhor: crescei e multiplicai. E quando a gente pede isso como referência, família, lar, pode ser qualquer coisa. E Deus não necessariamente criou homem e mulher. E aí toda a ideologia de gênero começa a crescer, dizendo: a Bíblia não é verdadeira. Esse Deus, ele não é essa referência. Então, pode ser que pessoas decidam trocar a sua identidade de gênero, porque Deus errou ao criá-las como homem ou como mulher. O que a sociedade quer é que eu e você tiremos Deus como referência. Mas o que a Bíblia diz é que eu e você devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A sociedade não quer que nós tenhamos ao Senhor como referência, quando nos diz que o único que deve dominar a nossa vida é Deus, e não os vícios, sejam eles as drogas, o álcool, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade, todos os vícios que dominam o coração do ser humano. Um vício é um defeito. A palavra vício significa algo defeituoso. Quando a gente está em uma assembleia aqui e uma votação é viciada, é porque ela foi danificada, ela foi prejudicada de alguma maneira. Quando eu e você dependemos de alguma coisa que não de Deus, unicamente de Deus, a nossa forma de viver está prejudicada. Um vício que nos domina. Cuidado com esse vício aqui, ó. Esse equipamento tão pequenino e tão frágil. Se eu lançar esse telefone, não vou fazer isso, obviamente, né? Aqui é o chão, vai detonar tudo. Isso aqui é tão frágil, irmãos. Mas ao mesmo tempo pode dominar a sua vida. O seu tempo todo pode ser consumido por esse aparelho, por tudo que entra através dele no seu dia a dia. As imagens, os conceitos, tudo que entra por aqui. Quanto tempo você perde no celular todos os dias da sua vida? Será que ele que está dominando a você? Será que é o álcool que está dominando a sua vida? Será que é a droga que está dominando a sua vida? Sabe, queridos, quando eu permito que alguma coisa me domine, eu transformei essa coisa no meu Deus. Será que o seu Deus é uma garrafa de bebida? Será que o seu Deus é uma porção de cocaína? Será que o seu Deus
é uma imagem de alguma pessoa nua. O que está dominando o seu coração? Será que o seu Deus é o dinheiro? Será que o seu Deus é a mentira? Salmo 105 está dizendo assim: Jesus, a palavra, aquele através de qual palavra tudo foi criado, é luz para a escuridão e para o dia claro. Ele é o centro da vida. Ele é a fonte da direção. Ele é a fonte da força. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte da esperança. Mas para experimentá-lo, é preciso valorizá-lo. É preciso colocar Deus novamente no lugar de onde Ele jamais deveria ter saído na vida do ser humano. O centro, o trono. Nós vivemos numa sociedade que tenta todos os segundos destronar a Deus e se colocar ali, no comando da nossa vida. Quem tem comandado a sua vida, querido? Quem tem sido o verdadeiro ídolo? Uma pessoa? Está errado. Se é o seu cônjuge, está errado. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu cônjuge. Claro, mas depois de Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. Ele tem que receber a prioridade da nossa vida. E não é Deus que precisa receber a prioridade da nossa vida. Somos nós que precisamos dar a Deus a prioridade da nossa vida. Deus não precisa de nada. Ele é o único ser autocriado. O que significa isso? Ele foi o único que não foi criado por ninguém. Tudo o restante foi criado pelo Senhor. Então Ele não precisa de mim e de você, mas eu e você precisamos de Deus. Esse versículo 105 nos ensina a colocar Deus no centro da nossa vida. O Deus que inspirou essa palavra, o Deus que é a palavra, o Deus que reina e reinará. O Deus de quem procede a vida abundante e eterna. O Deus que está disponível para qualquer ser humano, mas que aguarda o ser humano vir até Ele, dizendo: aqui estou, Senhor. O único Deus que não pede sacrifício, porque é o único Deus que se sacrificou por seus seguidores. O único que morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você. Esse é o Deus que ilumina passo a passo no meio da escuridão, mas que revela um futuro do que Ele tem para mim e para você. Feche os seus olhos. Você está precisando de direção de Deus? Você tem medo de errar, assim como eu? Porque nós não queremos errar. Nós não queremos dar passos falsos. Mas a nossa sabedoria, ela é limitada. Porque nós somos limitados. Mas quando nós colocamos o Senhor Jesus no centro da nossa vida, e dizemos para Ele: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder, eu preciso da luz que vem do Senhor, eu preciso da direção que vem do Senhor, eu preciso da proteção que vem do Senhor. Quando eu invoco o nome do Senhor, Ele vem, Ele se apresenta, Ele nos acolhe e Ele cuida de nós. Sabe, queridos, o certo é que nós não deveríamos dar nenhum passo sem a direção de Deus. Moisés foi um homem levantado por Deus para guiar o povo até a terra prometida. E quando Deus se aborreceu com o povo desobediente e idólatra,
Moisés clamou e disse: ah, Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou dar nenhum passo, se o Senhor não estiver conosco, porque não faz sentido caminhar sem Deus, não faz sentido querer dar passos sem uma direção. Eu vou gastar a energia e não vou chegar a lugar algum. Hoje, quando a gente vai visitar um lugar desconhecido, a gente joga no aplicativo celular para ele nos guiar. Mas às vezes esse aplicativo nos joga em caminhos, em lugares perigosos. E nós aceitamos a direção de um dispositivo eletrônico porque não conhecemos o caminho. Na nossa vida, a direção deve ser entregue ao Deus Altíssimo, Supremo, Soberano. Porque Ele não só conhece o caminho, Ele é o caminho. Por isso, nessa manhã, se você, assim como eu, carece da direção de Deus, é hora de pedir isso ao Senhor. Eu já estou aqui pedindo: Senhor, dirige os meus passos, me dá sabedoria, traga luz para dissipar as trevas, porque às vezes eu não consigo enxergar um palmo diante de mim. Eu preciso dessa tocha acesa, até que chegue a alvorada do dia que revela o teu propósito. Se você nessa manhã deseja pedir ao Senhor isso para a sua vida, para o seu relacionamento, para as escolhas que você precisa fazer, então eu quero chamar você para vir aqui à frente, colocar a sua vida diante do Senhor. Com esse ato você estará invocando o nome de Deus para dirigir os seus passos, para dirigir a sua vida, para dirigir o seu lar, o seu namoro, o seu relacionamento. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto estivermos cantando essa canção, se nessa manhã você quer dizer: Senhor, eu quero colocar-te no centro da minha vida, eu não quero dar mais nenhum passo sem a tua direção. Ó Deus, sopra um sopro novo de vida em mim, para viver a tua vontade. Pode sair do seu lugar e vir. Pastor Jesaías já está aqui. Pastor já está aqui para tocar. Sai do seu lugar e venha. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Vamos encerrar o culto dessa manhã louvando ao Senhor. E enquanto nós estivermos cantando, você quer pedir isso ao Senhor? Sai do seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Deus tem para mim e você poder, sabedoria, luz e vida. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavadas.
pode declarar isso no Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Bendito Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos amados do Senhor, declarando que nós precisamos de Ti, declarando a Deus que neste momento nós invocamos o Teu nome, para que o Senhor continue no centro da nossa vida, nos dando sabedoria, força, poder, autoridade, para viver uma vida que agrade ao Teu coração, para uma vida que testemunhe do Teu poder e do Teu amor. Ó Deus, nós enfrentamos lutas e elas parecem maiores do que nós, e de fato o são, mas elas não são maiores que o Senhor. É por isso que nesta manhã, invocando o Teu nome, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor: lute as nossas lutas, combata, ó Deus, os nossos combates, inspire nossos corações e nos dê sabedoria, nos dê estratégias para, ó Deus, dissiparmos, Senhor, de nossos lares, de nossas vidas, todas as trevas do inimigo que tentam destruir o que o Senhor edificou. Mas, Pai, nós cremos que Tu és maior, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és fonte da vida e vida abundante e eterna. Tu és fonte da sabedoria. Tu és luz, e luz que destrói todas as trevas. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor: faça cair por terra, transforme em pó toda a artimanha do mal, todas as estratégias do inimigo. Senhor, há casais aqui clamando pela direção do Senhor para seus relacionamentos. Ouve o clamor do Teu povo, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que os Teus ouvidos estão sempre atentos ao clamor do Teu povo. Então te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Estamos aqui diante de Ti, clamando pelo Teu socorro, pela Tua direção, pela Tua proteção em nossas vidas. O Senhor é Deus onisciente. O Senhor conhece as lutas que nós colocamos diante de Ti agora. Tu és Deus onisciente. O Senhor sabe as pessoas que em seus próprios lugares agora estão fazendo o mesmo que nós que estamos aqui à frente. Tu és Deus onisciente e sabes daquelas pessoas que pela internet agora estão fazendo a mesma coisa e clamando pela Tua intervenção divina.
Ó Pai, Tu és Deus onipresente, Tu estás aqui agora, Tu estás em cada lar que se abre nesse instante para ouvir a Tua palavra, Tu estarás conosco por onde formos. Mas o Senhor também é Deus onipotente, o Teu poder é soberano, está acima de tudo e de todos. E nós cremos que nenhuma luta que estamos enfrentando agora é ou será maior que o Teu poder. Por isso, Senhor, nos acolha em Teus braços de amor, e que Teus braços de amor e poder nos ajude em nossas lutas. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, as vezes que nós mesmos questionamos ao Senhor. Dá-nos corações humildes que reconhecem a Tua majestade. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por tudo que vivemos juntos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vamos viver e aprender na escola bíblica dominical. Obrigado pela classe que já se reuniu pela manhã cedo. Obrigado pelas classes que vão se reunir agora. Usa cada professor, ó Pai, para edificar as nossas vidas. Fica conosco. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. Abençoe as nossas famílias. Abençoe as classes da IBD todo esse dia. É o que nós te pedimos, Senhor. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado. Desejo um domingo abençoado para o seu irmão. Um abraço para você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe as nossas classes. Nós teremos um intervalo.